destilação é um processo de separação dos componentes de uma mistura líquida. Ela está baseada nos diferentes pontos de ebulição desses componentes. Por exemplo, uma mistura de água com sal. Nós podemos aquecer a solução e a água evaporada, ao passar por um condensador, ela irá se condensar em um outro recipiente, separando assim a água do sal. A destilação pode ainda ser de vários tipos, dentre os quais os mais comuns são destilação simples e destilação fracionada. Na destilação simples, existe a separação de um líquido mais volátil de um outro menos volátil. Inclusive, um dos componentes pode ainda ser um sólido, no caso, um sal. Na destilação fracionada, ocorre a separação de líquidos nessa mistura, então devemos estar mais atentos aos pontos de ebulição de cada um deles. O ponto de ebulição, ou temperatura de ebulição, refere-se à temperatura na qual um líquido sofre mudança de fase passando para o estado gasoso, dadas as condições de pressão atmosférica e taxa de calor. De acordo com a definição IUPAC, ponto de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor líquido iguala-se à pressão da atmosfera, a qual encontra-se submetido. Este é o princípio que rege o processo de destilação, pois são os diferentes pontos de ebulição dos componentes de uma mistura que permitirão a separação deles. É constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. O principal processo da refinação é a destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado. O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas umas sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono,
é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. O gás, usado como combustível doméstico e industrial, é a fração mais volátil do petróleo, sendo constituído por moléculas que possuem de 1 a 4 átomos de carbono. O resíduo da destilação é usado para a fabricação de asfalto, que pavimenta ruas e estradas. Ele é constituído por moléculas com mais de 38 átomos de carbono e ferve a temperaturas superiores a 510 graus.